Estamos de volta e agora aqui no canal Sempre a gente vai saber um pouquinho o que acontece depois que o bebê nasce. A importância do aleitamento materno, de cuidar bem do umbigo, de deixar o neném sempre quentinho. Coisas que são pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. Quer ver? Roda o VT. Agora que a gente já aprendeu sobre o pré-natal, a visita prévia e o plano de parto, daremos sequência no assunto para conferir os primeiros cuidados com o bebê, descobrir os pontos mais importantes em seus primeiros dias e como algumas atitudes bem simples foram capazes de melhorar a qualidade de vida e reduzir 80% da mortalidade infantil em nossa cidade. Toda mãe, não necessariamente só do primeiro filho, né, mas basicamente toda mãe, o desejo, né, primordial ali naquele momento do bebê, da chegada daquele filho, é cuidar bem dele. Às vezes não sabe direito o que é cuidar bem. E esse não saber direito é que gera essa ansiedade. Né? Será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho? Toda mãe, em alguma proporção, já pensou isso. Será que eu vou dar conta? Já acordou de noite, de madrugada, para ver se ele está respirando? Todo mundo faz isso. Né? Eu também sou mãe, já fiz isso também, acordar para ver se está respirando. Então, o principal cuidado que a mãe tem que ter quando o bebê vai para casa é primeiro saber que a natureza é muito sábia. Se ela prestou atenção naquelas orientações, ela já fez um pré-natal bem feito, já aprendeu alguma coisa, ela pode confiar que a natureza vai ensinar para ela e ela sabe isso naturalmente. Né? O principal cuidado com o bebê recém-nascido é amamentar. Sem pressa, sem regra, né? Sem ouvir o que eu chamo de os maus conselhos, né? Ah, isso não está sustentando, não é assim, tem que mamar de 3 horas, tem que mamar não sei como, tem que virar, né? A amamentação é exclusiva, ou seja, só o peito é capaz de manter o bebê alimentado, aquecido, saudável, né? E é por livre demanda, ou seja, quantas vezes ele quiser, né? E por quanto tempo ele quiser. Uma ansiedade muito grande das mães que o bebê não arrota, é uma causa comum de consulta, eu trouxe aqui porque ele não arrota. Né? Se o bebê estiver amamentando bem, provavelmente ele vai arrotar pouco, né? Ou vai arrotar de vez em quando. Ah, mas como que eu faço? Aí fica 2 horas andando com o bebê, com medo de deitar e ele sufocar, né? Mas arrotar, a gente marca 10 minutos, né? Com o bebê, apoiando o bumbum dele, apertando o bumbum, ao invés de sentar ele na mão, aperta o bumbum contra o corpo, ele fica com a coluna bem ereta e marca 10 minutos no relógio. É o suficiente para o bebê arrotar e ficar satisfeito ali. Quanto melhor a posição da amamentação, menos ele vai arrotar, porque menos ar vai engolir. O que eu falo com as mães, não é propaganda de televisão. O bebê que amamenta exclusivamente ao seio, ele tem um desenvolvimento melhor, né? Ele cresce mais saudável emocionalmente, né? Biologicamente. A mãe tem as defesas também de diminuição de câncer de colo, diminuição de câncer de mama, né? O vínculo afetivo é diferente. Então, essa mudança da amamentação, que antes era praticamente inexistente, era até feio, né? Amamentar era coisa atrasada, para, graças a Deus, uma realidade muito melhor hoje, que é um prazer, que é uma grande conquista amamentar, a gente trilhou uma mudança na comunidade também. Os cuidados, né, do corpo, da higiene do corpo, que é o umbigo, né, que a gente ainda, infelizmente, raras vezes, mas ainda recebe, né, crianças recém-nascidas com azeite no umbigo, né, com óleo de soja no umbigo, com óleo macerado com fumo, né, e isso é responsável ainda em pleno século XXI por a gente receber bebês muito graves, né, que precisam de cuidados muito intensivos por causa de uma infecção que isso provoca. No hospital, quando nasce, as mães recebem as orientações, mas a força da comunidade, né, da avó, de um lugar que tem uma tradição, mas assim, às vezes se interpõe nesse conhecimento. Então, é muito importante que a mãe lembre que no umbigo é só álcool. Não precisa nem ser o absoluto, pode ser o álcool comum, né, ou absoluto ou comum embebido na gazinha depois de lavar. Esse é um cuidado fundamental. Troca de fraldas, né? Pode usar o lencinho umedecido, né? Escolher uma fralda assim, de boa qualidade. Em casa, de preferência, até lavar, pode ser com algodãozinho com água, porque isso tira mais o resíduo das fezes, né? E é o banho, que é uma vez por dia.
chega, o bebê não pode ficar frio, né? Nós estamos numa região quente, mas mesmo aqui sendo muito quente, o bebê recém-nascido, que vai do nascimento até 28 dias, ele sempre deve ficar de meinha, uma roupinha de algodão, calça comprida, manguinha comprida, mesmo aqui sendo muito quente, né? A partir de 3 meses ele pode ficar mais à vontade, mas até lá a gente tem que ter um pouco de cuidado. Precisa enrolar em manta, mas precisa ficar quentinho. Na época que eu formei, que eu era estudante ainda de medicina, quando aparecia um pai para consultar, eu conto sempre essa história, para consultar com o filho, a gente chamava os colegas para ver, né? Oh, vem cá, vem ver o pai, vem acompanhar o menino, né? Olha, você vê, você perguntou sobre as mudanças, né, do tempo. Olha, hoje é muito comum, quando não vai, você pergunta, por que o pai não veio? Porque é muito comum a presença do pai. E às vezes no primeiro momento, naqueles primeiros momentos do bebê, né, no hospital, o pai fica meio, às vezes, sem saber qual é meu papel aqui, né? E o papel do pai é muito importante. Primeiro porque vai ter uma mudança, né, em relação à relação que ele tem, né, com a mulher dela com ele, porque tem a presença de um bebê que exige muito tempo, né, principalmente dela no começo, por causa da amamentação, né, da própria natureza das coisas, mas que tem muitas maneiras dele ajudar. A primeira coisa é realmente estimular a amamentação, né? Existe um decálogo, que são os 10 passos, né, para o pai ajudar na amamentação. Um deles é isso, é não ter ciúmes da mama da mulher, né, incentivá-la a amamentar, né, às vezes massagear, levar líquido para ela tomar, né, ajudar a pôr o bebê para rotar, né, trocar a fralda de vez em quando. São coisas que são prazerosas, né, e que o pai pode fazer perfeitamente bem, descobrir o valor disso, e que são pequenas coisas, entre aspas, mas que aliviam muito a mãe nesse momento, né, de fragilidade. E estar atento para qualquer dificuldade, procurar uma ajuda, né, profissional. Então o pai é uma figura muito importante, graças a Deus, cada vez mais presente nesses primeiros dias. No nosso país, que é um país em desenvolvimento, também a principal proporção da mortalidade infantil é a mortalidade justamente do período neonatal, que é onde que entram esses cuidados que você está falando, esterco no umbigo, né? Às vezes uma assistência pré-natal deficiente, né? Poucos ultrassons, pouco acesso ao médico, pouco acesso a uma estrutura hospitalar que possa atendê-la, né, no caso de risco, nenhum, ou às vezes pouco também acesso a uma atenção neonatal. Araçuaí hoje, por exemplo, é referência, né? Nós temos cidades aqui circunvizinhas que encaminham, né, suas gestantes para cá, e às vezes nascem bebês lá e tem que vir correndo dentro de uma ambulância, né? Porque não tem uma estrutura e nem consegue ter uma estrutura grande em todos os municípios, que aí não se paga. Então, à medida que isso acontece, a gente consegue reduzir a taxa de mortalidade neonatal, essa que vai até 28 dias de vida, que é o principal componente. Então, você diminuindo isso, você diminui a mortalidade infantil. Exatamente o que aconteceu em Araçuaí. Em Araçuaí, em relação a 2004, em 2006, que foi quando a gente estava estruturando o selo Unicef, a gente que eu falo, eu era médica, né, prefeitura na policlínica, né, pediatra na policlínica. Então, a gente que eu falo é as pessoas envolvidas, né, com a atenção à saúde lá. Houve uma redução de mortalidade infantil de 80%, em 2 anos apenas. Em relação a 2012, né, para 2016, por exemplo, houve uma redução de 75%. Então, hoje, a maior parte da nossa mortalidade se refere a esses casos de má formação, né, cardíaca, má formação muscular, o sofrimento fetal, às vezes, né, por causas não identificáveis, né, e às vezes a mortalidade infantil tardia, que aí entra as questões, né, domiciliares, das comunidades, dos cuidados, né, e as crianças ainda até 5 anos, a maior causa de mortalidade são as doenças respiratórias ainda, né, está havendo uma inversão já para os acidentes serem a segunda causa, veja, né, como que é complicado. Então houve um avanço muito grande, mudou-se a realidade, e isso é muito palpável para quem trabalha, né, e, né, acompanha. São 30 anos de medicina, então você acompanha direitinho, você consegue ver essas mudanças e assimilá-las de uma forma diferente, assim, e entender, né, não como mérito, mas como uma maneira de ler o mundo que te faz querer que ele seja cada vez melhor. A comunidade pode ajudar a cuidar das gestantes do bebê. A comunidade, eu falo assim, nós como pessoa, como que a gente pode ajudar mais? Talvez se informar melhor, porque existem muitos mitos, né, na sociedade.
Então, se informar, participar dos grupos, né? Aqui na nossa unidade mesmo a gente tem grupos de gestante, grupos de criança. Talvez se viesse, né, as gestantes, a comunidade participar para se informar melhor, seria muito bom, né? Para prevenir algumas doenças, né? Ou até para influenciar as mulheres a iniciar o pré-natal mais cedo. Eu acho que uma forma muito legal da gente ajudar uns aos outros, né, é aproximar, cuidar, se oferecer para ajudar nos momentos difíceis, aconselhar, troca de experiências, alguém que já passou por aquela situação, sempre a gente trocando experiências, um ajudando o outro, oferecendo aquilo que a gente tem de melhor. O amor, o carinho, se precisar de alguma coisa material, e um vai acrescentando, complementando o outro. Então, isso são maneiras de você mudar, né, uma comunidade inteira, porque a gente tem, no mês passado a gente tinha 200 gestantes, né, então é um número expressivo de gestantes, né, se cada uma dessas 200 gestantes, né, instruir os outros, cuidar dos filhos da maneira que elas escutam e derem as instruções para os outros, a gente vai ter, né, como a gente já tem hoje, um reflexo muito positivo. Mamar no peito, colocar para rotar, cuidar bem do umbigo, trocar as fraldas, dar banho quentinho, mantê-lo sempre aquecido e muito carinho, viu? Aprendeu mesmo, é? Já posso ser pai. Pois agora a gente vai pro intervalo e volta já já com mais Canal Sempre pra você. Até mais.